noite, Arthur. Vamos fazer a nossa segunda sessão hoje. A nossa sessão de hoje é uma sessão que eu gosto muito de falar desse assunto, porque é uma introdução sobre programação neurolinguística. Eu falo que a PNL na minha vida ela foi um grande divisor de águas, porque quando eu conheci a PNL, entendi o que era a PNL e comecei a aplicar, cara, o meu desenvolvimento de carreira, ele deu um boom de verdade. Assim, teria talvez algumas outras coisas para desenvolver, mas só o fato de aplicar o conhecimento que eu obtive com a PNL me ajudou a ser um melhor profissional, a me comunicar melhor, a ser mais persuasivo, a conseguir conquistar coisas que às vezes você demora muito para conquistar, mas de uma forma mais simples, como por exemplo, a casa que eu moro hoje, eu falo que assim, foi um milagre, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que o milagre na realidade ele só acontece quando você faz tudo que está sob o seu alcance e o Pai Celestial, ele faz a parte que você não tem a capacidade de fazer. Então, essa minha capacitação, eu acho que eu dei pouco trabalho para Deus com relação a isso, né? E negociação, porque querendo ou não comprar uma casa não é um negócio simples. Mas para você entender brevemente, tá? A história da casa eu gosto de falar. Eu morava num apartamento e esse apartamento ele era pequeno, lá na região do Presidente Dutra, em Guarulhos. Ele já estava pequeno para uma família com 3 filhos. E eu precisava muito de uma casa maior, mais espaçosa, para as crianças poderem brincar, certo? Quantos E metros quadrados? então, o apartamento tinha acho que quase 50 metros quadrados, tá? Apartamento Pequeno pequeno, mesmo. aqueles pequenininhos, sala pequenininha, quase assim, com uma divisa ali para a cozinha, que também era um ovo muito pequeno e os 2 quartos e o banheiro, que também era pequeno, muito pequeno. Então, para mim, aquilo era um incômodo. Apesar de estar morando na minha casa, no meu apartamento, e eu ainda faltava 4 anos para quitar ele, mas para mim não era ainda o meu sonho de consumo. Tava melhor do que estava antes, mas ainda não era o que eu estava precisando. E assim, eu me estressava muito que era mais distante. Cara, eu tinha que levar o lixo na portaria, cara, eu tinha que ir de carro, porque o condomínio era extremamente grande, entendeu? O comércio era longe. Então, eu não sei se você acredita, né, no segredo, né, que as pessoas falam, né? Não sei se você já viu o filme The Secret. No segredo? Ah, Como assim? esse filme chama-se The Secret, O Segredo, que ele fala sobre a lei da atração, Nunca ouvi falar. tá? Ah, Eu lei da atração. recomendo fortemente você assistir esse filme também, tá? Eu recomendo. Procura depois ele, Vou ele tem no escrever aqui, fala de YouTube. novo. Ele chama O Segredo, ou em inglês The Secret, tá? Ele fala sobre a lei da atração. Parece algo misterioso, mas quando você começar a assistir ele, você vai linkar com as coisas do Evangelho e você vai ver que faz todo sentido. Esse filme, antes da PNL, tá? Não, antes da PNL, a PNL não, a PNL veio antes. Mas eu acho que esse filme ele foi um bom tempero que vem em cima da PNL, cara, para me ajudar. Porque ele agregou uma parte que é voltada para fé, para o uso da mente de uma forma diferente, tem muito a ver com neuroplastia e física quântica, junto com o conhecimento da programação linguística. Então, o que que aconteceu? Eu sou uma pessoa que, assim, toda vez que eu tenho um objetivo, entendeu? Eu fico em cima daquele objetivo de todas as maneiras. Eu vou pesquisar, eu vou falar desse objetivo, eu vou profetizar sobre esse objetivo. Então, por algumas vezes, quando eu estava lá em Presidente Dutra, eu cuidava da ala cumbica como sumo conselheiro. O bispo que estava aqui ele já estava há 7 anos. Eu morava naquele apartamento pequeno e eu queria uma casa. Eu estava pagando o meu apartamento, certo? Ainda tinha 4 anos para quitar ele. Eu não tinha nenhuma reserva de dinheiro guardada, não tinha dinheiro guardado, certo? Só tinha o meu automóvel. Então, assim, estava numa condição que, meu, era difícil você conseguir fazer um negócio, né? A minha esposa estava fazendo pedagogia aos trancos e barrancos, porque por muitas vezes ela queria desistir, e eu sustentando a casa sozinho, pagando a faculdade dela, e eu por muitas vezes eu falei, não desiste do seu curso de pedagogia, vai até o fim. E fiquei em cima. Aí o que que aconteceu? Depois de pesquisar muito, e assim, eu tinha muito na mente que o ativo que eu tinha para conseguir o meu apartamento, minha casa, era o meu apartamento, mesmo ele não estando quitado, através de uma permuta, que é uma troca que você faz. E eu visualizei muito o Certo. perfil de pessoa que poderia querer fazer a negociação comigo.
que poderia ser uma pessoa ou um casal mais idoso, que não queria morar numa casa, que queria morar num apartamento, porque considera mais seguro. Então fui listando tudo o que eu achava e comecei a pesquisar, 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 pesquisar. Pesquisa insana, pesquisei muito. Aí o que aconteceu? A minha esposa, ela conseguiu um estágio no CEL Presidente Dutra, porque ela estava concluindo o curso de pedagogia dela. E aí, na sala de aula que ela estava, tinha uma professora que se chamava Vilma, e elas estavam interagindo, né? E a professora Vilma perguntou para ela: André, você mora onde? A André falou: Ah, moro aqui perto, aqui no condomínio Bem Viver. E você, Vilma? Falou: Ah, eu moro lá em Cumbica. Mas olha, eu vou te falar, o meu sonho era morar no Residencial Bem Viver, no condomínio que você mora. Porque a minha filha mora lá, minha neta tá lá também, é muito mais perto da escola, é apartamento. Ela falou, ah, interessante. Falou assim, ó, meu esposo e eu estamos buscando uma casa, né? De repente poderíamos fazer alguma negociação. O que que você acha? Ah, vamos começar melhor. Aí a mulher mandou as fotos da casa aqui pra gente. Minha esposa ficou mó alegre. Ela falou, cara, você não acredita, Kleber. Tem uma mulher aqui que tem uma casa em Cumbica, na região onde você está com sumo. E eu tinha um convênio com Deus, pessoal, naquela época. Tá, Arthur? O meu convênio com Deus é, pai, me ajuda com uma casa em Cumbica, que eu mudo com a minha família e eu vou servir fazendo o que o senhor quiser. Porque o Bispo Lázaro já estava há muito tempo, a Lacumbica ela era muito fraca, precisava de famílias, e, em contrapartida, eu queria uma casa. Então, o que que aconteceu? Nós visitamos a casa um dos outros, vim aqui na casa, a gente adorou, mas é lógico, né? Não ficou demonstrando muita alegria para não valorizar o passe, né? Isso faz parte de negociação. Ela visitou o apartamento, ela adorou o apartamento. Isso foi no ano de 2018. Acho que foi 2018, cara. Eu tô 7 anos aqui. 2018. E foi próximo do feriado de 1º de maio do trabalho, certo? Essa mulher, ela tinha um cunhado, a Vilma, que foi ele era engenheiro e ele que fez a projeção da casa, a planta e tudo mais. Quando ele soube que a Vilma estava querendo sair daqui e trocar pelo apartamento, ele tentou, mano, por muitas vezes fazer a cabeça dela. Não faz isso, você é louco, e tudo mais, porque a casa, ela já era uma casa grande, um terreno de 5 por 25, tinha só sala, cozinha e um cômodo bem grande, que eram 2 quartos divididos. Mas para mim, cara, era ideal, assim, um sonho de consumo, casa da hora, entendeu? E aí eu fiz a negociação com ela, resumo, consegui fazer a permuta com ela, e a negociação foi a seguinte, eu vi uma, a gente faz o seguinte, durante 4 anos, você vai morar no meu apartamento, eu vou morar na casa, e a diferença do valor da casa para o apartamento, porque a casa valia mais, eu te pago em 4 anos, como se fosse um aluguel. Porque é o tempo que eu tenho para quitar o meu apartamento, e quando esses 4 anos terminar, eu vou ter pago a diferença da casa, vou ter quitado o meu apartamento e a gente faz as mudanças de documento, formaliza tudo. Beleza? Beleza. Ela adorou. Fui correr atrás da papelada, só que o cunhado dela estava lá em cima, né? Em cima, em cima, em cima. Aí me deu um insight, assim, tipo, uma semana antes do feriado do 1º de maio, me deu um insight. Eu falei para minha esposa, o Dé, a gente tem que cair para dentro logo, senão a gente vai perder essa casa. Eu tô sentindo isso. Falei, vou falar para a Vilma, vou fazer uma proposta para a gente mudar a semana que vem. Minha esposa, nossa, semana que vem? Eu pensei que ia ser um mês. Nossa, semana que vem. Vamos cair para dentro. Beleza? Aí eu falei, Vilma, seguinte, semana que vem tem um feriado prolongado. Feriado era na terça, na segunda eu não ia trabalhar. Eu tenho uma proposta para você, Vilma. E para facilitar a sua vida, a proposta vai ser a seguinte: vamos mudar fisicamente de casa a semana que vem? Falei, você não precisa se preocupar com nada, tá? A tua mudança, eu vou levar toda a tua mudança e vou deixar dentro do apartamento, certo? Ela falou, ah, vamos, né? Consegui convencer. Falei, excelente. Então foi o seguinte, esse fim de semana eu já quero levar algumas coisas, tá, Vilma? Já vou levar algumas coisas já pra gente adiantar o processo, já pego algumas coisas suas e já trago pro apartamento. Resumo da história, eu fiz isso. Peguei tudo que eu tinha no apartamento, trouxe pra cá e peguei tudo que tinha aqui, botei no mesmo caminhão e levei pra lá. Foi o dia inteiro. Mudamos, tá? Tem muita coisa que aconteceu depois ainda, sabe? Mas assim, resumo da história. Tô na minha casa, a casa tá quitada, ela tá no apartamento. A minha casa hoje é totalmente diferente, eu reformei ela todinha. Na parte de cima eu tenho 2 quartos, o meu escritório, 2 banheiros. Lá embaixo, assim, cara, totalmente diferente minha casa. As pessoas olham e falam, cara, em 7 anos.
eu fiz uma loucura, porque gastei os recursos que eu talvez não tinha, mas, cara, eu fiz o que tinha que fazer, entendeu? E muita coisa eu consegui através de negociação. Então, a PNL me ajudou muito nesse poder de convencimento. Eu vim para cá, eu saí da IBM que eu trabalhava na época. Entrei na Camis, eu estou a 7 minutos da empresa, num cargo melhor, numa posição de maior responsabilidade. Então, assim, servi durante 5 anos como bispo. Então, assim, tudo aconteceu, né? Então, eu falo, eu dei muito motivo para ser abençoado, mas também eu corri muito atrás para poder conseguir. Então, a PNL, eu falo que ela me ajudou muito e me ajuda até hoje, principalmente a ser uma pessoa mais persuasiva, para conseguir convencer. E não misture, tá, convencimento com manipulação, porque você também pode usar o conhecimento que você vai Jamais. adquirir aqui. Você pode. Se eu quiser manipular, eu posso. Eu conheço as técnicas. Mas, cara, eu não acho justo fazer isso. Certo? Vai contra aos meus valores, que eu também sei que são valores que você tem, pelo fato de também você ser membro da igreja. Beleza? Então, só essa intro aqui, acho que, né? Acho que Com vale aí certeza. de muita coisa, né? Então, a gente vai começar a falar de Só PNL me dá um aqui. minutinho rapidinho para mandar uma mensagem aqui. Falar para ele que a Beleza. pizza já tá Vai saindo lá. da pizzaria. Meu chefe me mandou alguma mensagem do nada. Essa hora. Ô, mano, ele é cliente do Diego Santos, Só um sabe? minutinho. Mano, ele é ativo. E o cliente comentou com ele que você falou que ele havia seguido outros caminhos profissionais, que não sei o quê, mano, não faz isso. Na dúvida, sempre pergunta antes. No CRM, não tem nada do Diego. Esse cliente fechou uma porta em janeiro. Ele era de uma outra base era o dono da nossa HubSpot, né? E aí migrou da Hub pro nosso CRM e alguns deu problema, tá? Alguns não carregaram as observações, beleza? Mas não fala isso não, mano, pelo amor de Deus, tá? Que saiu sem saber que o cara tá aqui dentro, isso é zoado. Que isso, né? Nem sei quem é Diego. Mas amanhã eu explico essa situação pra ele. Mas enfim. Desculpa aí. Não, tranquilo. Vamos lá. Tranquilo. Bora lá. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. A ideia aqui não é te tornar um expert, tá, em programação linguística, é uma introdução e o que eu vou compartilhar com você são as ferramentas que eu considero mais importantes para poder te ajudar a dar um up nas tuas coisas. Então, como eu te falei, a sessão está sendo gravada. Se você tiver algum insight, Arthur, anota o insight que você tiver. Pode ser que você ouça, você visualiza ou você sinta alguma coisa que eu não vou falar, não vou te mostrar, entendeu? E, cara, isso às vezes é revelação pessoal. Então, é importante anotar. Beleza? Beleza. Tá bom. Ready to go? Pronto? Let's Beleza. go. Let's go. Então tá, jóia. Então, a primeira coisa que eu quero te falar aqui, que é importante se você não sabe, né, você entender, é que assim, a nossa massa encefálica, que é o nosso cérebro, que é o hardware que está dentro da nossa cabeça, ele é composto aí de algumas características peculiares, tá? Isso aqui é só informação adicional. Então, ele pesa 2% do nosso peso corporal, ele consome aproximadamente 20% de energia, e isso aqui é importante entender, tá? Por quê? Porque essa máquina aqui, ela é como se fosse um processador, e o processador consome muita energia, tanto energia quanto água, tá? O cérebro ele consome, por isso que é importante a gente beber água, tá? Essa máquina ela pode guardar cerca de 2,5 milhões de gigabytes ou 2,5 terabytes de informações. Tem esse poder de armazenamento. Esse outro ponto também é importante. Ele tem dois hemisférios, esquerdo e direito. E eu vou falar um pouco mais de detalhes com relação a isso, tá? Ele é composto, essa massa aqui, que é o cérebro, composto aí de aproximadamente 70 a 80% de água. E só informação de curiosidade, se a gente pudesse pegar os vasos sanguíneos do nosso cérebro e enfileirar,
daria mais de 600 quilômetros de vasos enfileirados, tá? Existem algumas vertentes que dizem que, na realidade, esse número ele é muito maior, que daria para dar a volta na Terra, tá? Mas, assim, nunca pesquisei a fundo sobre isso. Mas é só para você entender um pouquinho. Uma outra coisa também que eu gosto de falar, que nosso cérebro ele é composto de duas partes. Existe o físico, que é a massa encefálica, ok? Mas essa massa encefálica, que é o hardware, como se fosse o computador, a parte física, ela tem um software ali dentro. Esse software é o que se chama de mente. A nossa mente, ela é o software. Por mais que o hardware seja igual, entendeu? A gente tem cérebro igual, certo? Mas o software que roda aqui dentro, ele é diferente para cada pessoa. Isso a gente chama de metaprograma. Cada pessoa tem uma forma de pensar diferente. Não 100% diferente, né? Tem muitas coisas que são similares, mas existem algumas peculiaridades na maneira que a pessoa processa logicamente. Então, isso é interessante você saber, porque faz parte do processo, muitas vezes, de você fazer uma leitura da pessoa. E a partir do momento que você consegue entender qual que é o funcionamento desse software, literalmente você se torna um hacker, tá? Você tem um poder muito maior de influenciar, certo? O outro slide aqui, ele fala sobre essa parte do hemisfério esquerdo e direito. Então, pode falar. Então a gente se torna um hacker a partir do momento. Só quero repetir para ver se eu entendi, tá bom? A partir do Sim. momento que a gente entende como que o cérebro de uma outra pessoa funciona. Se a pessoa é mais emocional ou se ela é mais lógica. Também. Não é só isso, tá? Mas também, Sim. tá? É porque passou por esse outro slide e você está com esse pensamento. Também, Aham. tá? Pode acontecer. Realmente tem pessoas que utilizam mais do lado lógico, do lado criativo, tá? E você consegue identificar, eu vou te mostrar uma das maneiras, mas não é só isso. Mas também, tá? Também. E você vai entender por quê, porque já já vou fazer o link. Então, o lado esquerdo do cérebro, ele é um lado que ele trabalha mais pro lado lógico das coisas. Contas de matemática, sequências lógicas, o lado da razão, fórmulas, números, tá? Então, tudo que vem da forma mais lógica é o lado esquerdo do cérebro que processa, beleza? O lado direito, ele é o lado mais da criatividade, da espiritualidade, é o lado mais da emoção, da intuição, imaginação, ele é o lado criativo. A gente usa os dois lados do cérebro, mas em determinados momentos, em determinadas situações, dependendo do nosso estado atual, do meio em que a gente convive, um ou outro lado acaba predominando um pouco mais. Por exemplo, as pessoas que têm a espiritualidade mais elevada e tudo mais, tendem a usar mais o lado direito do cérebro, porque é o lado mais voltado para essa parte do espiritual, para quem é dessa parte espírita, da mediunidade, eles também falam, certo? Do lado da intuição. E de uma forma Aham. geral, também é possível uma pessoa viver só com um hemisfério do cérebro. Se a pessoa tiver um problema, um acidente e perder, ela consegue viver com um hemisfério só, e esse um hemisfério ele acaba fazendo as duas partes, do lógico e da criatividade, independente de ser o esquerdo ou do direito, certo? Então, no teu perfil lá do DISC, diz que você é planejador e executor, certo? Olha que interessante. Porque o planejador talvez ele tenha muitas vezes a ver com a criatividade, porque quem planeja tem que criar, certo? E já o executor, ele tem a ver com a lógica. Então, ó, o teu cérebro ele é meio balanceado com relação a esse assunto. O Arthur de hoje, ele é assim, beleza? Outra coisa que é importante, o nosso cérebro, não está aqui na palestra, mas é uma coisa que eu vou te falar. Nossa mente, o nosso cérebro, ele não faz distinção entre o antes, o passado, o presente e o futuro. Para o cérebro, tudo é presente. Tudo. Tanto é que, por exemplo, se você estiver dormindo e você tiver um sonho de alguma coisa lá do passado e que é traumático, cara, você provavelmente vai acordar muito triste, chorando, entendeu? Por quê? Porque o cérebro ele não faz distinção.
Quer ver um outro exemplo para ficar mais claro? E aí já entra um pouquinho no assunto hipnose, tá? A gente, por dia, a gente passa cerca de 7 vezes por processos hipnóticos, porque a hipnose é um fenômeno natural, ela acontece. Nós passamos por hipnose diariamente, uma média de 7 minutos. Então, daqui a pouco você vai estar com o teu cunhado, talvez vocês vão assistir um filme, eu não sei, certo? Eu não sei que tipo de filme que você curte, mas, por exemplo, você já percebeu? Você vai começar a perceber mais agora que eu estou falando disso. Mas independente do tamanho da tela que você está assistindo, se o filme for um filme muito interessante, vai chegar determinado momento que você vai perder noção de espaço físico. Você vai estar dentro do filme assistindo. Você não vai perceber que tem a parede ao redor, que tem uma borda na tela. Você está lá dentro. Se tiver uma cena que cause, por exemplo, uma situação de assustar você, você vai se assustar. Para pessoa, algumas pessoas choram dependendo da cena, outras pessoas, se for um filme de drama, vai ficar triste. E isso é hipnose. A hipnose, ela é nada mais do que um alto poder de concentração. Quando a gente está num foco de alta concentração, nós estamos passando por um processo hipnótico, tá? Então, já para desmistificar, porque tem muita baboseira com relação à hipnose, tá? Um hipnólogo, Então eu posso me considerar alguém que faz hipnose. de forma geral, todo mundo hipnotiza, tá? De forma geral, sim, porque se a gente tem alguma capacidade de influenciar uma pessoa através da nossa comunicação, a gente também está hipnotizando, tá? Mas quando a gente conhece a técnica, a gente acaba acelerando muito mais o processo, certo? Entendi. E você, como tem um tino comercial, a tua área, ela te dá bagagem para isso, porque no final do dia você tem que convencer as pessoas a gostar do produto que você vende para você fechar a negociação, certo? E o que eu vou te ensinar aqui de PNL, a PNL ela tem como base a hipnose. Por quê? Você vai entender agora. Deixa eu pegar o próximo slide aqui. Então, beleza, essa parte de introdução aqui em relação ao cérebro tranquilo, tá? É só para você entender. Então, como que o cérebro ele enxerga o mundo, tá? E aí a gente já começa a entrar no assunto de PNL. Antes de falar como o cérebro enxerga o mundo, deixa eu te explicar como que surgiu a PNL rapidamente, tá? Por volta dos anos 1970, existiam dois estudiosos, que eram o Richard Blender e o John Grindler, tá? Um era voltado mais para a parte linguística na faculdade e o outro mexia mais com essa parte de programação, a parte de lógica de programação, tá? De forma geral. E eles tinham uma tese, Certo. a tese deles era a seguinte: será que se a gente pegar uma pessoa e a gente modelar ela, ou seja, eu pego uma pessoa que eu tenho ali como um modelo, eu quero ser igual a ela, desempenhar igual a ela. Será que se eu replicar o máximo de detalhes dessa pessoa, a forma que ela fala, a forma da postura, o método de estudo, será que eu consigo atingir os mesmos resultados que essa pessoa? Então, essa foi a tese que eles tinham, era a dúvida que eles tinham. E naquela época, o que que eles fizeram? Eles conheceram Milton Erickson. Milton Erickson ele foi um dos maiores hipnólogos que passou na face da Terra, tá? Ele desenvolveu a hipnose Certo. conversacional. Então, ele conseguia hipnotizar as pessoas simplesmente batendo papo, tá? E até hoje ninguém entende o detalhe, o porquê, mas esse cara ele era diferenciado, né? Uma vez uma mulher pegou e desafiou ele, falou assim: ah, você consegue me hipnotizar nada, tal. E assim, ele continuou conversando com ela. Boa noite, Só um pessoal. pouquinho. Hora do VNC Game. Alexa, para. Toda vez que a gente faz a mentoria no mesmo horário, ela toca. E a minha esposa fala, desliga, Alexa. Tá? E aí, o que acontece? Milton Erickson, ele era assim, um cara da hipnose. Ele era hipnose conversacional. Ele ficava trocando ideia e a pessoa caía em transe, literalmente, apagava. Tá? Por quê? Porque ele conseguia dar um overclock na mente da pessoa, entendeu? De uma forma que a pessoa ficava num pico de estresse, porque também, quando a pessoa entra em transe, é um pico de estresse emocional, e a pessoa, ela apaga, literalmente. E aí o subconsciente fica aberto, você vai lá Literalmente. e... Entendeu? Então É era o tipo tipo de a hipnose que origem. fazia. Like this, tipo isso. E aí o que acontece? Milton Erickson, os dois estudiosos chegaram no Milton e falaram para ele, para Milton Erickson e para, esqueci o primeiro nome da mulher, era alguma coisa Satir.
Falou assim, eu queria fazer um estudo Aham. aqui da faculdade para saber sobre modelagem, né? A ideia é eles acompanharem Milton Erickson, entender o que ele fazia e nos mínimos detalhes, para depois eles tentarem replicar e ver se dava certo hipnotizar outras pessoas. Eles fizeram isso. E o resumo da história é que eles conseguiram atingir o mesmo nível de sucesso. Eles começaram a conseguir hipnotizar pessoas. Por quê? Porque eles aplicaram o mesmo metaprograma nos detalhes. Tom de voz, gesto corporal, nos mínimos detalhes. E aí daí nasceu a programação neurolinguística. Foi a primeira das coisas que surgiu e ela foi evoluindo. Então, uma das coisas que a PNL ela ensina pra gente é que o nosso cérebro, ele só enxerga o mundo de três maneiras. Nós, seres humanos, enxergamos o mundo através de três coisas, entendemos o mundo. Essas três coisas são o visual, o auditivo e o sinestésico. E o sinestésico ele tem a ver com olfato, paladar e tato, de forma geral, ok? Então não existe nenhuma outra maneira de enxergar o mundo a não ser dessas três formas. É a forma que a gente tem o input do mundo, certo? É dessa maneira. E o visual, Certo. pessoas visuais, elas possuem algumas características. Geralmente, pessoas que são visuais gostam de se arrumar bem, gostam de utilizar recursos mais visuais mesmo, sabe? As coisas bem ajeitadinhas. Pessoas visuais usam uma linguagem visual. De que forma que a pessoa usa uma linguagem visual? Vou dar um exemplo. Você consegue enxergar onde estamos querendo chegar? Então, isso é uma linguagem visual, certo? Você consegue visualizar daqui 5 anos aonde que o seu investimento que você está fazendo agora ele pode te levar? Então, isso é uma linguagem visual, certo? Então, pessoas que são visuais não têm muita paciência para escutar muita conversa, Arthur. Não tem. Gosta mais de papum, é direto ao ponto. Muitos executivos Eu tendem tava voltando do trabalho hoje e eu tava pensando isso. né? Você é mais visual, né? Se eu não me engano, no teu resultado Sim. dos sistemas representacionais do VAC, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu Sou sim. resgatar o resultado aqui que você mandou para mim. Você é 60%, 67% visual e o restante deu empatado 17% no auditivo e no sinestésico, certo? Então, pessoas visuais tendem a ter um pouco de perfil mais executivo mesmo. Executivo não de executar, mas cargos mais Uhum. executivos, de liderança, certo? Porque quer ir Me dá direto só um ao ponto. minutinho, tá? Oi? Só um minutinho, que a portaria tá ligando que a pizza chegou aqui. Só um Vai minutinho. lá, vai lá. Alô? Opa, boa noite. Tem entrega. O Vinícius, o meu vizinho e cunhado aqui. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, né? Eu vou pegar a apresentação aqui de novo. Deixa eu só localizá-la. Aqui. Tá vendo minha tela já? Já. Ainda não. Foi. Agora Agora sim. foi. Então, ó, isso é muito importante, tá? Ó, muito importante. Entenda que o nosso cérebro, o cérebro de todo ser humano e até dos animais, enxerga o mundo de três maneiras: visual, auditivo e sinestésico. Eu vou entrar mais no detalhe. Então, e a outra coisa também que é importante é que cada pessoa tende a ter um pouco mais de afinidade em um desses três canais de comunicação. Por isso que no seu teste, Arthur, deu que você hoje você é mais visual. Então, se eu quiser ter carisma, ter o teu carisma comigo, cara, eu preciso usar linguagem visual com você, entendeu? Porque pessoas que são visuais, elas Por não. isso do slide, né? Hã? Por isso do slide, né? Também, tá? É para poder ajudar na didática, porque bons professores eles usam os Claro. três recursos, tá? Não pode usar um só. Se a gente usa um só, cara, é ruim, você fica limitado, né? Então, pessoas visuais não tem muito saco para poder ficar falando as coisas e para também ficar escutando. Se eu ficar falando com você e não usar
a abordagem visual, eu te perco, entendeu? Então eu tenho que usar linguagem visual com você, ser visual, né? Por exemplo, eu estava te dando um exemplo aquela hora. Para o seu cliente, que você não vai estar mostrando nada porque ele está no telefone, você tem que usar um pouco dos três, certo? Então, como por exemplo, eu posso usar uma linguagem visual com o seu cliente? Seu cliente, olha, você consegue enxergar onde você vai estar daqui 5 anos com esse investimento e essa taxa de retorno que eu estou te oferecendo? Você consegue enxergar? Quando você fala isso, ele mentalmente ele vai enxergar, ele vai visualizar alguma coisa, entendeu? Então existem várias coisas que você, vários meios de usar a linguagem visual. Você consegue enxergar, é, por exemplo, deixa eu ver, visualiza comigo aqui, ó, o que eu estou querendo dizer. Então isso é uma linguagem visual. Então assim, tem várias Eu, maneiras de eu usar a linguagem. costumo falar para o cliente assim: Veja bem, é uma linguagem visual, tá? visual. Então é importante que você tente identificar qual que é o tipo de canal de preferência do cliente. E dependendo de como o cliente se expressa, você vai conseguir saber. Porque pessoas que são visuais, ela vai usar também uma comunicação visual com você no telefone. Você vai estar falando com ele e de repente ele vai falar assim: Cara, eu não consegui enxergar benefício nenhum nisso que você está me dando. Então é uma linguagem visual, certo? Então, pessoas que são mais auditivas, a característica de pessoas auditivas falam bastante, gostam de variar o tom de voz, gostam de imposturar mais a voz, gostam de falar de forma mais melosa, às vezes vai variar o ritmo, certo? Pessoas auditivas aqui, ó, no face to face, elas vão tender a virar a cabeça quando você estiver falando, certo? Vai ter prazer de te ouvir, se você falar de forma bonita. Tem que falar igual uma música para a pessoa. E também você tem que dar atenção para ela, porque ela também gosta de ser ouvida e com escuta ativa, que nem você está fazendo agora. Você está, ó, entendeu? Está confirmando, tá? Então essa leitura não verbal ela é importante. Para pessoas auditivas, você tem que usar uma linguagem auditiva. Pessoas auditivas você tem que falar bastante o nome dela, porque o nome dela, para ela, é como música no ouvido. Certo, Arthur? Então, Arthur, me escuta o que eu tô, escuta bem o que eu quero te falar agora, porque isso é importante. Ó, linguagem auditiva, entendeu? Ah, uma pessoa que usa linguagem auditiva, por exemplo, ela pode falar assim, cara, o que você está me falando aqui me soa muito bem. Me soa muito bem. Soar, som, entendeu? Então depois pesquisa mais sobre esses detalhes de linguagem auditiva, visual, mas o mais importante é entender as características, tá? Da pessoa auditiva, visual. E por último, a gente tem pessoas que são mais sinestésicas. Eu, eu me considero uma pessoa bem sinestésica. Por quê? Porque eu gosto muito de cheiro, eu gosto de conforto, eu gosto de tocar as coisas. Então, se, por exemplo, você quer vender para mim, não vende falando um monte de coisa que você vai me perder, entendeu? Eu sou mais sinestésico. Se eu for, por exemplo, numa loja para ver um carro e o cara falar assim para mim, ó, linguagem sinestésica e abordagem sinestésica. Kleber, olha, sente o cheiro de carro novo. Esse carro não é novo, mas ó, sente o cheiro. Ele tá com cheiro de carro novo. Entra aqui, ó, e vê o conforto dele. Esse carro aqui na estrada, cara, ele não faz barulho. Ele é bem suave, ó, suave na hora que você estiver andando. E nem eu sou sinestésico, mas eu adoro ouvir música com batida grave, drum and bass, porque o drum and bass ele tem batida que treme. Então eu gosto, eu sinto prazer de ouvir música assim. Então, para pessoas sinestésicas, elas não se importam muito, muitas vezes com o visual da roupa, mas se importa mais com o conforto da roupa. Às vezes anda até um pouco mais relaxado, mas a roupa é confortável. Quando eu fiz a minha prova do PMI, que é aquela prova que eu comentei com você, que é uma prova que tem 200 questões, você paga R$ 2.500, é uma prova que dura 4 horas e é uma das provas mais difíceis que existem, certo? O que que eu fiz? Eu já tinha o conhecimento da PNL e em 3 meses eu consegui estudar e me preparar usando a PNL no meu processo. Então, algumas das coisas que eu fiz, eu usei uma essência, um óleo essencial de um perfume que chama-se Olíbano,
que era a mesma essência que Salomão usava no templo, certo? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma ancoragem. Daqui a pouco eu vou explicar a ancoragem para vocês, mas eu ancorei o estado da sabedoria com um cheiro. Por quê? Na minha mente foi assim: se Salomão era o homem mais sábio do mundo e sentir esse cheiro, é esse cheiro que eu quero sentir na hora da prova para poder ser sábio e passar na prova. Entendeu? O cérebro ele faz esses links. Então é importante. A outra coisa também que eu fiz, eu garanti que a altura da minha cadeira estava numa altura confortável para fazer a prova, que a minha roupa era uma roupa confortável. Entendeu? Tudo que era mais sinestésico, eu tentei me cercar. Fiz muita simulação e nas minhas provas, nas simulações, eu via a minha pontuação. Se eu não estava pontuando bem, eu vi o meu ambiente. O que estava no meu ambiente que talvez não me favoreceu? Pô, você tá com fio no pé. Cara, eu odeio sentir frio no pé. Então, cara, me desconcentrou. Então, da outra vez que eu ia fazer o teste, meu pé tava lá cobertinho. E eu percebia que a minha performance na prova ela melhorava. Por quê? Lembra, eu falei, o mundo enxerga de três formas: sinestésico, auditivo e visual, tá? É lógico, a gente não pode ser mente quadrada, tá? E focar só numa coisa. Tem que focar nas três, tá? Mas quando você consegue identificar que uma pessoa ela tem maior preferência em uma dessas três coisas, ataca mais aquilo. Então, no seu processo de venda, por mais que você não consiga ver o cliente, deixe ele falar, faça perguntas abertas para o cliente. Perguntas que não vão ter como resposta sim ou não, mas o porquê. Deixe ele falar, escuta e presta atenção. Se ele estiver falando com muita entonação de voz, sabe? Cara, você já consegue perceber. Se ele estiver usando linguagem auditiva, por exemplo, cara, eu consigo. Tudo que você está me falando, eu tô escutando bem o que você está me falando e tem feito muito sentido, certo? O sinestésico também ele usa a linguagem, tá? A linguagem do sinestésico é uma linguagem voltada mais, por exemplo, isso não está me cheirando muito bem. Isso é uma linguagem sinestésica, entendeu? Cara, eu estou me sentindo muito bem com tudo que você está me falando. Isso é sinestésico, porque é tato, é sentir, certo? Eu estou me sentindo confortável, é sinestésico. Então, a partir do momento que você identifica, que você. Aí você vai calibrando, você vai testando, e aí tenta fazer a abordagem do cliente usando esse tipo de linguagem. Isso é hipnose, tá? É um pouco de hipnose que eu estou ensinando, tá bom? Então, quando a gente consegue chegar nesse nível, o nosso sucesso na comunicação, ele tende a aumentar grandemente. Grandemente. Entendeu? E vai chegar um determinado momento, Arthur e Vinícius, que isso vai acabar sendo uma coisa meio que natural. Hoje em dia, eu uso os três, né, nas minhas comunicações. Eu não fico pensando muito assim, será que é auditivo, sinestésico, visual? Porque para mim é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos e eu consigo modelar. Então eu uso no meu trabalho muito, principalmente para influenciar diretores, gerentes que são gerentes assim que têm grandes poderes de decisão, poderes de decisões. Porque o meu trabalho como gerente de projeto, ele é um trabalho que tem que influenciar, cara, entendeu? Para conseguir fazer o projeto andar. A gente tem muito problema dentro da empresa, às vezes, de um cara que não quer ceder, o cara não quer liberar o budget para a gente fazer o projeto. Semana passada mesmo, tinha um cara que não queria comprar uma ideia nossa, já estava já há quase um mês. E eu falei, cara, não é possível. Eu mudei minha abordagem. Fiz uma apresentação bem simples, um indiano, chama Ashish. Mostrei a apresentação para ele, fui mais no visual, coloquei também algumas perguntas voltadas para o sinestésico, jogando o risco do problema que eu entendia que era um risco para ele, e o cara comprou uma ideia. Falou, cara, agora eu entendi, a gente tem que realmente tomar essa ação. Meu gerente aqui quase me beijou, velho. Falou, caramba, meu, você conseguiu convencer o cara mesmo, hein? Por quê? Porque eu usei parte desse tipo de conhecimento, entendeu? Então, procurem usar esse tipo de abordagem. Sejam sinestésico na forma de falar, na forma de se apresentar. Um perfume diferente, ele marca um registro, entendeu? Dependendo do perfume, você pode ver, as lojas hoje em dia, eles usam isso. Se você andar num shopping um pouquinho melhorzinho, você passa na frente da Zara, você fala, caramba, eu tô perto da Zara, olha o cheiro da Zara, entendeu? Sons também, a É mesma verdade. forma, tá? Faz sentido para vocês, Total. né? Então, procura testar, testa.
vai testando e vai calibrando. Você vai perceber que você vai começar a ter uma melhora. Com sua liderança, tente identificar qual será que é o canal de comunicação preferencial dele. Descobriu qual é? Cara, vai mais naquele canal. Se o cara é mais visual, cara, não fica enchendo linguiça dele, vai no visual. Entendeu? Se o cara é sinestésico, usa emoção com ele, que vocês vão ganhar ele, entendeu? O seu chefe, o cliente, as suas esposas, né? Lembra das 5 linguagens do amor? Tem um pouco de relação com isso, tá? E as mulheres, elas também têm. Então, por exemplo, num Sim. curso de relacionamento conjugal, esse é o tipo de coisa que é legal ensinar e as pessoas não ensinam, tá? E como eu sou especialista em busca acelerada para o emprego, ajudo com o emprego, eu falo na entrevista, eu ensino como você fazer uma entrevista de emprego e conseguir usar essas 3 coisas para você ver se o recrutador ele é mais visual, sinestésico ou auditivo e você ganhar o recrutador, entendeu? Também é uma das coisas que eu ensino. Mas beleza, então avançando aqui que a pizza vai esfriar aí hein, daqui a pouco. Não sei nem se já entregaram aí, né? Acho que entregaram, né? O Vinícius Tá acho que... aqui. Beleza. Então, Tá aqui, só sentindo o cheiro só. é isso aí. Tá aí. Então, se descobrir é importante, saber qual que é o canal de comunicação preferencial é importante, porque se você precisa estudar, você vai abordar mais aquela área. E outra, uma vez que você sabe qual que é o seu canal de comunicação preferencial, você também se autodescobre para saber quais são as coisas que talvez te tira do sério, entendeu? E aí você consegue se conter mais. A pessoa, mesmo que a pessoa fale, fale, fale e você é visual, cara, você vai ter que ter paciência, não adianta. Porque senão você não vende para um cliente que é auditivo. Tá? Beleza. Então, avançando aqui. Os nossos olhos, Engraçado. através dos nossos olhos, a gente também revela muita coisa, né? Na Bíblia, lá em Lucas, fala que os olhos eles são como uma luz do corpo, para o corpo. Então, se o nosso olhar ele é positivo, o nosso corpo também reflete de forma positiva. Se o nosso olhar é negativo, o nosso corpo reflete a negatividade. E lembra da escritura, luz, inteligência atrai inteligência, tá? Tem relação com isso. Então, num bate-papo com uma pessoa também, aqui, ó, ele tem a relação com aquele negócio do cérebro, lado esquerdo e lado direito, tá? E saber se a pessoa é mais visual, auditivo ou sinestésico. Então, lembra que eu te falei? O lado esquerdo, ele é um lado mais lógico, tá bom? É o lado da construção, tá bom? E o lado direito, ele é o lado mais do cognitivo, das lembranças. Então, se eu estiver trocando uma ideia com vocês e conversando mais aqui no presencial, e eu perguntar, por exemplo, aqui, deixa eu só fechar aqui o vídeo. Vinícius, opa, calma aí, cliquei em outra coisa. Você também mora em apartamento, Vinícius? Sim, Mora em apartamento? Beleza. Existe alguma padronização nas portas do apartamento do condomínio? Ou cada um pode fazer do jeito que quer? sim, existe uma padronização. Existe, né? Porque é um condomínio. Você tem Sim, carro? tenho. Qual que é a cor do seu carro? Prata. É cor prata. Você tem algum veículo, Arthur? Não, Não? Qual que é a cor preferida? Se um dia você tiver um veículo, qual que vai ser a cor preferida do seu veículo? azul. Azul. Beleza. Então tá bom. Eu estou fazendo algumas perguntas que elas são visuais, certo? Se eu chegar com uma criancinha e perguntar para ela, assim, ó, só para você saber se a criança está mentindo ou não. O adulto também, tá? Mas a criança cai muito mais fácil. Se eu perguntar para ela assim, qual que é a cor que você mais gosta? Certo? Se ela tiver Ela realmente, vai pensar e olhar para a direita. Ou mas balançar assim, a cabeça para a direita. isso é milésimos de Já segundo, vai vi ser isso, muito já. rápido, tá? De forma geral, quando a gente pergunta uma coisa visual, ela tem a tendência em ir lá no cérebro e buscar ou o visual construído, que é uma coisa inventada, tá? E pode estar relacionado com a mentira, tá bom? Ou ela pode buscar o visual recordado, certo? Então, se eu pergunto para uma pessoa assim, cara, qual que é a cor do portão da tua casa? Rapidamente ele pode olhar para o lado direito em cima e falar, cara, meu portão é verde, certo? Por quê? Porque ele está buscando uma lembrança visual, tá bom? Da mesma forma, o É que auditivo. essa aulinha que eu tô passando. Desculpa aí.
Pode É que falar. essa aulinha que você tá passando aí, tipo, eu já tinha estudado. Você lembra que eu te falei que eu li o livro O Corpo Fala? Ah, sim, sim. Nesse livro tem, eu já li. Fala sobre isso. Fala sim. E da mesma coisa o auditivo, tá? O auditivo construído, ou a mentira, ele tá do lado aqui, ó, do lado da imagem, né? Que a gente está vendo que é o lado esquerdo. O visual recordado, ou melhor, o auditivo recordado, ele tá do lado direito. A pessoa vai olhar para o lado, assim, em linha do ouvido, tá? E por último, a gente tem outras duas coisas, que é o sinestésico. O sinestésico geralmente ele olha para baixo e vai olhar para o lado esquerdo, lembra? Da parte de intuição e tudo mais. E a pessoa que é mais digital, que ela conversa consigo mesmo, que é o diálogo interno, ela vai olhar para baixo e para o lado direito, tá? Então essa é uma outra maneira que a gente tem também de entender e saber qual que é o metaprograma da pessoa. Porque numa conversa, você vai estar perguntando para a pessoa algumas coisas e talvez ela tende a olhar muito para um lado, para o outro. Então, dependendo muito do lado que ela estiver olhando, você também consegue identificar se ela é mais visual, auditivo ou sinestésico, tá? Então, não vou encher muita linguiça aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem que é uma outra técnica, beleza? Então, de que forma que esse conhecimento pode beneficiar vocês? Justamente ajudando vocês a estudarem de uma forma mais assertiva, adaptando a forma de estudo para a forma que vocês preferem através do ensino. Então, no ensino, a gente tem que usar as três formas. Porque eu estou num grupo que tem um monte de gente, eu não sei quem é visual, auditivo e sinestésico ali. Então, ataca as três partes. Fazendo novos amigos, conseguindo se destacar em bons empregos, fechando negociações, vendendo, etc, etc. Tá bom? Então, é importante saber explorar com relação a esse assunto. Agora a gente vai mudar o tópico aqui. Tem alguma pergunta, Arthur? Tá com Não, cara, só fazendo um cara de ué ponderamento aí? rápido aqui a respeito dos meus vídeos de bolinha que eu faço para os clientes, aperfeiçoando o pitch. Ah, legal. Então, tenta aperfeiçoar seu pitch colocando essas três coisas, mas também tenta criar um pitch específico para cada uma dessas linguagens, porque se você identificar no meio da conversa, Atenção, família calma Godoy, aí. hora de fazer oração familiar. Ô Ai, Kleber, eu acho que a gente vai abrir na pizza aqui, beleza? bora lá. Quer fazer oração aí? O Faz negócio oração tá aí. cheirando Cheiro. aqui. Beleza, então agora a gente vai mudar o tópico. Ele é relacionado com aquele, mas é uma coisa nova, tá? A gente vai falar de rapport. Vocês sabem o que que é rapport? Já ouviram falar sobre isso? Não. Não? E você, Eu Arthur? não. Já, tá bom. Já ouvi falar já. Beleza. Vinícius, você chegou a servir missão de tempo integral? Sim, Tá bom. também servi. Obrigado, mano. Que ano você serviu? 2014 a 2016. Então você já usava o pregar meu evangelho, né? Não era o padrão de compromisso, né? Eu tava pegar antigo ali, pegar o evangelho. É, tá. Mas assim, de forma geral, a gente sabe que para ensinar o evangelho a gente tem que estabelecer sobre crenças comuns. Isso é uma coisa que a gente aprende. Isso tem a ver com rapport, tá? Então, o rapport, Ah, o que que significa rapport? O rapport, ele significa empatia, de forma geral, uma palavra de origem francesa que significa empatia, espelhamento, carisma, certo? Então, de forma geral, é um fenômeno também, tá? O rapport. Todo mundo tem rapport acontecendo a todo momento. Eu gosto de usar muito esse exemplo aqui. Existe um ditado que diz que os opostos eles se atraem, certo? Mas quando a gente fala de relacionamentos, isso não é uma verdade. Nos relacionamentos, não são os opostos que atraem, mas são os pontos em comum, tá? E isso é importante ter em mente. Então, o rapport, esse fenômeno, ele pode acontecer de duas maneiras. Naturalmente, de forma natural, as pessoas, quando têm afinidade, elas acabam imitando umas às outras, e elas nem percebem, mas imitam, certo? Vai imitar gestos, forma de falar, vão imitar expressões, vão imitar sotaques, tá? Por exemplo, eu fiz missão na Bahia, eu fiquei lá 2 anos, eu voltei falando um monte de com certeza, oxe, por quê? Porque eu fiquei 2 anos na Bahia. Eu estava lá no território baiano, né? Faz parte. E nem os baianos vêm fazer missão aqui, o pessoal começa a falar as gírias do paulista. Por quê? Porque pega, você está no meio, você acaba sendo afetado, né? Impactado por aquele meio.
Então, isso é um rapport natural, tá bom? E também é o nome da técnica. Essa técnica, quando ela é utilizada de uma forma artificial e intencional, ela tem o objetivo de fazer a pessoa ter carisma por você. Na hipnose, o hipnólogo, antes de hipnotizar, ele usa rapport. Ele começa a fazer isso intencionalmente, ele vai imitar a pessoa, ele vai imitar gestos, forma de respirar, piscada, forma de falar, e a pessoa não vai perceber, mas ela vai começar a ter carisma. O subconsciente vai falar para aquela pessoa assim: cara, essa pessoa não sei por quê, mas o santo bateu. Eu gosto dessa pessoa mesmo sem conhecer ela direito. Por quê? Porque tem rapport acontecendo ali, certo? Então aqui eu tenho um exemplo. No mundo político, os políticos eles usam muito isso, tá? Então, na imagem da esquerda, a gente tem aqui o Barack Obama e o Putin, dois presidentes de nações que são inimigas, né, de forma geral, mas transmitindo uma imagem para o público de que aparentemente os dois não estão tão distantes, porque eles estão imitando um ao outro ali. Eu acredito que aqui não é um rapport natural, tá? É um rapport artificial, porque todo político conhece essa técnica. Todo político ele sabe Conhece. do No livro rapport. fala lá. É, Uhum. exatamente. E aqui, ó, se você vê, ó, eu digo mais, ainda a gente vê na imagem aqui, ó, no fundo, a bandeira dos Estados Unidos aqui, ó, do lado da Rússia e a bandeira da Rússia do lado dos Estados Unidos. Isso é para dar uma impressão para os russos e para os americanos que talvez as coisas não estão tão ruins como parecem ser. E eles estão se imitando, eles estão se espelhando, tá? Já do lado direito, aqui eu acredito que é um rapport mais natural, né? Porque a gente tem aqui dois presidentes dos Estados Unidos e eles estão se espelhando, tá bom? O Barack Obama, cara, ele é fera em rapport. Se você dá um Google e procurar rapport, vai aparecer um monte de imagem do Barack Obama. Que esse cara ele manja de fazer rapport, certo? Então, como que a gente faz um rapport de forma artificial para conseguir ter carisma, gerar carisma? Você tem que imitar a pessoa discretamente. Espelhar ela discretamente. Então, o que que você vai imitar? Você pode imitar o volume da voz, o ritmo das piscadas dos olhos, o ritmo da respiração. Você vai imitando. E isso aqui são coisas que a pessoa não vai perceber que você está imitando, certo? Porque são coisas muito pequenininhas, né? A entonação, se a pessoa fala pausadamente, se ela usa, por exemplo, alguns vícios de linguagem, vai imitando de uma forma discreta, certo? Movimentos e gestos corporais. Então, em entrevista de emprego, eu falo, presta atenção como que o recrutador está se comportando, tá? Se o recrutador está falando com você e de repente ele põe a mão no rosto, certo? Daqui a pouco você vai lá e põe a mão no rosto, discretamente, vai imitando, tá? Vai chegar uma hora que, conforme a gente vai fazendo isso, a gente estabelece a conexão. Literalmente, eu gosto de utilizar o exemplo do Bluetooth. Você está pareado com a pessoa. E para saber se está funcionando bem, vai chegar um determinado momento que a pessoa ela vai passar a te imitar. E ela nem percebe. Ela vai te imitar. Por quê? Porque ela vai ter carisma por você, certo? Então, uma maneira de saber se o Eu rapport fiz está isso com o Rafael, funcionando CEO é. da empresa. Eu fiz isso daí com o Rafael. Você lembra que você tinha me dado a dica? Aham. Eu fiz isso com. Eu fiz um rapport com ele, né? Com Assim, ele? eu tava lá na entrevista, coisa e tal. Aham. Aí eu vi ele, tipo, cruzando a perna, daqui a pouco ele fazia assim. E aí ele me dava a oportunidade de falar. Na hora que ele me Isso. dava a oportunidade de falar, aí eu naturalmente fazia a mesma posição que ele. Virava a Isso. cadeira. Aí eu fazia assim. Mas aí eu fazia assim, mas eu cruzava o braço e fazia. E se você fazesse assim, sabe? Tipo, Isso. usei o que você me falou. Exatamente, exatamente. Ó, uma vez teve uma época que eu estava responsável pelas Casas Bahia lá na IBM, né? E teve uma mudança do gerente de TI das Casas Bahia. E o cara era um cara difícil de lidar, sabe? Você vê que um cara era muito ríspido, né? Esse cara, na minha primeira reunião com ele, eu vi que ele tinha uma lapiseira muito bonita, assim, né? E era uma lapiseira da marca Pentel. Não sei se você já viu. Ela é bem chique. Uhum. Eu não achei Já. ela, tentei procurar, que acho que ela tá no bolso do meu paletó.
Ele tinha uma caneta da Pentel, bonitona assim, né? Uma caneta não, uma lapiseira. Falei, caramba, que legal, diferente, né? Falei, na minha próxima reunião eu vou vir com uma caneta uma lapiseira da Pentel. Fui lá e paguei 30 pau na lapiseira, que era 30 conto a lapiseira naquela época. Tive uma próxima reunião com Se ele vestir igual a outras pessoas é rapport também? também. Também. Eu vou explicar. Eu fui promovido duas vezes também por isso, tá, Arthur? E aí, com esse cara lá das Casas Bahia, na minha segunda reunião com ele, ele gostava de anotar muitas coisas também, tá? E aí eu também fui com uma lapiseira igual. Só pelo fato de estar com uma lapiseira igual, cara, o cara ali me tratou de uma forma totalmente diferente. Cara, meu santo bateu. Porque o cara sentiu afinidade por mim. Ele sentiu, pô, Kleber, no subconsciente dele, é um cara que tem bom gosto, porque ele tem uma lapiseira igual a minha. E eu, disfarçando ali, né? Eu nem sabia que ele tinha uma lapiseira igual, né? Mas o subconsciente fala, tá? Outra coisa também importante com relação a rapport. Eu tinha um chefe na IBM que se chama Roberto Santejo. Esse cara, ele liderava 40 pessoas, certo? Ele gostava sempre de calça de sarja marrom e camisa branca, camiseta branca, de manga curta, por dentro. E de vez em quando eu ia vestido igual a ele, cara. Só o fato de eu ir igual a ele tinha mais carisma por mim e as pessoas do meu time começaram a me tratar diferente. Por quê? Porque eu estava vestido igual o chefe, entendeu? Então também influencia o ambiente. Tá? Então, esse lance do rapport, cara, use e abuse, cara. Usa muito, 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 porque isso vai ajudar vocês, ó, vai colocar vocês em um outro patamar. Se você conseguir saber o canal de comunicação da pessoa e você usar rapport, por mais que esteja só em telefone, cara, você vai ganhar o cliente, cara. Vai ganhar. De repente você tá falando com. Mas tem que tomar. O único cuidado que tem que ter é de não ser muito artificial a ponto da pessoa perceber que falar, pô, você tá de palhaçada comigo, você tá me imitando? Então tem que ser discreto. É uma arte, cara. Tem que praticar, praticar e ir calibrando. Então, que nem você falou, tá numa reunião com seu chefe, o cara cruzou a perna, você pode cruzar. Às vezes, por exemplo, o cara cruzou a perna, você pode cruzar o braço também, não tem problema, tá? Porque querendo ou não, acaba sendo rapport também. Pode falar. Isso pode acontecer de maneira natural também, certo? Acontece, como eu Tipo falei assim, no de maneira começo. inconsciente. De Acontece maneira inconscientemente. inconsciente. Por Acontece. exemplo, eu vou te falar. Tô lá no trabalho, não sei se você já percebeu. O Rafael, que é o CEO da empresa com quem eu fiz entrevista, de vez em quando a gente tá assim numa reunião e eu percebo ele assim, ó. Tipo, mostrando só a parte de cima do dente, sabe? E dobrando aqui assim, ó. Parecendo um pitbull, assim, sabe? Aham. E aí, de vez em quando, eu me pego fazendo a mesma encenação dele no computador. Sim. Perdão. Aí eu tô lá e eu tô assim, ó. Tentando fazer a mesma coisa que ele fez. Aham. Mas de maneira involuntária. Sim. Porque eu vi ele fazendo e fiquei, tipo, É. nossa, É porque como é que você é viu fazer ele isso? fazendo e outra. Hierarquicamente, ele está acima de você. Então, é natural a gente geralmente espelhar pessoas que estão no nível hierárquico e que de repente a gente tem alguma admiração também. Então, tem alguma coisa talvez que se admira. E o fato dele ser o CEO, Uhum. né? Pô, é o CEO. Então, é o cara, né? Então, é normal, é natural, tá? Agora, qual que é o cuidado que tem que ter também com relação a rapport? Tem muita gente que vacila com isso, cara. Muita gente que vacila. Que em vez de fazer o rapport, só quebra o rapport, tá? E como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo real, tá? Porque eu não vi, mas eu ouvi acontecer no mesmo ambiente que eu trabalhava. Então, a gente se beneficia dessas formas, tá? Tendo mais confiança, conseguindo bons empregos, vendendo mais, quase relacionado com as outras coisas que eu falei para vocês, né? Isso aqui é importante, tá? O rapport ele não acontece só de CPF para CPF, de pessoa para pessoa, mas também ele acontece de CPF para CNPJ. E é isso que eu ensino principalmente quando a mentoria é para ajudar a arrumar emprego, eu falo muito sobre isso, tá? Então, lembra, as pessoas e as empresas, elas possuem personalidade. Empresas, elas possuem cores predominantes, possuem slogan, tá? Possuem valores, missão, certo? Então é importante isso.
Se você, por exemplo, vai vender para uma pessoa que representa uma empresa, uma pessoa jurídica, olha lá, o cartão dele. Você viu? Eu vi. Da hora, bonito. Eu Legal. que, Pô, eu que bacana. fiz. Bacana, ficou Criei o bom. modelo e mandei fazer. Mas tem a ver com a cor do carro? Ficou bom, hein? Acho que ele gosta de azul, hein, ô Vinícius? Certo? Então, ó, Exatamente. imagine a seguinte situação, certo? Essa moça aqui, ó, ela vai fazer uma entrevista na matriz de um grande banco, beleza? Na verdade, ela foi participar do processo seletivo em dois bancos diferentes. E ela foi vestida do mesmo jeito que ela está. Ela foi na matriz do Banco Bradesco, lá na Cidade de Deus, em Osasco, beleza? E ela foi na sede do Itaú, que fica lá no Jabaquara. Eu já atendi esses dois clientes. Em qual das duas entrevistas provavelmente ela se deu melhor? O que que vocês acham? Na caixa. Na caixa, estamos na caixa. É. Brincadeira, brincadeira, no Itaú. No Itaú, né? Nesse Bem caso, no sacado. Itaú, tá? Cara, assim, uma pessoa que trabalhava comigo, ela foi trabalhar na matriz do Bradesco uma certa vez. Foi trabalhar lá na matriz do Banco Bradesco, vestida com um vestido da cor laranja. Adivinha o que aconteceu com ela naquele dia? Ela foi, cara, motivo de zoação o dia inteiro. O dia inteiro. O pessoal ficou zoando ela, falando: Ah, você veio com a cor do laranjinha, do concorrente. Cara, zoaram demais ela. Ela cometeu uma falha muito grande, ela fez uma baita quebra de rapport, a tal ponto que a nossa líder da Ah, isso é uma IBM, quebra de rapport. isso é quebra de rapport, cara. Tem que tomar muito cuidado. Uhum. Porque é como se, por exemplo, imagina que o Bradesco não é o Bradesco, é a sede do Corinthians e eu tô indo com a camisa do São Paulo, cara. Eu tô indo dentro da casa do cliente, sabe? Cara, eu tô torcendo pro outro time. Então, esse cuidado também tem que ter. Tem que ter muito cuidado com relação a isso, certo? Você está me dando vários insights de coisas que já aconteceram e que podem me ajudar a evitar uma quebra de rapport. Sim, com certeza. Legal. Com certeza. E aí, assim, com o cliente, você. Estar em um ambiente, desconversar, não estar conversando com o dress code dali, daquele ambiente. O dress code, Sábado. o dress code é importante, tá? E as empresas têm dress code. Cada empresa tem, cara. Ah, às vezes é com a cor, o tipo de roupa, entendeu? Tudo isso influencia. Às vezes, ir muito bonito para a empresa quebra rapport. Eu falo isso também nas minhas palestras em mentoria de entrevista. Porque, por exemplo, imagina você ter um cargo de. Você está concorrendo com uma vaga lá, um cargo de executivo na empresa. Aí você vai fazer a última entrevista lá com o gerente da área. Aí na tua entrevista você vai de gravata para falar com o cara e o cara não tá de gravata. Tá lascado, cara. Você quebrou. Porque o cara pode te ver como um inimigo, em vez de te ver como uma pessoa que vai ajudar para agregar, ele pode te ver como uma pessoa que está indo lá e que vai tomar o lugar dele. Você perde a oportunidade de emprego. Já passei por entrevista assim, viu? Já passei também. É, cara. Então, sempre tem que pesquisar, cara. Eu falo, vai procurar emprego, pesquisa a sua empresa. Chega mais cedo, vê como as pessoas se vestem, qual que é a cor Todos predominante, de entendeu? terno. Todos de terno. Esse é o tipo de Uhum. cuidado que é importante. Mas mais importante do que não quebrar é estabelecer rapport, cara. Porque se você estabelece rapport, cara, você ganha o cliente, cara. Ganha. E é possível. Por isso que eu te falei aquele dia, se você tiver acesso à rede social, cara, usa a rede social. Você sabe o nome do cliente e achou ele na rede social, vê o que que ele gosta de fazer, vê quais são os hobbies, vê qual que é a cor, qual que é o time. Cara, para que na hora que você for abordar ele, você aborde ele falando de coisas que ele gosta. Mas jamais revele que você pesquisou sobre ele, que você falou que teve um cara que viu na rede social. Não fala, entendeu? Porque senão é tiro no pé, cara. Entendeu? É tiro no pé. Entenderam sobre rapport? Ficou claro? Sim, Então, Ficou sim. beleza. claro. Para a gente poder finalizar hoje, eu vou falar sobre só mais uma coisa, tá? Que é ancoragem. Opa, É isso. tá tocando som aí? Não, Não? Então, pera aí. não. Deixa eu parar de compartilhar porque tem que ter som, cara. Sem som não tem graça. Acho que eu aprendi isso na faculdade, mas vamos ver se é a mesma coisa.
Entrando em outro tópico agora. Boa tarde. Alunos do formário, eu venho trazer uma informação extremamente importante sobre um tema que será introduzido agora, da qual nós vamos ensinar para vocês na aula de programação neurolinguística. Nós vamos falar agora sobre as âncoras emocionais. Aham. Obrigado. Então, só uma piadinha aqui, né? Esse vídeo aqui eu usei num treinamento que eu dei para os jovens lá da Camis, que trabalham, que fazem parte do Formare, né? Que é um grupo de estudo. Uhum. E aí eu quis fazer uma graça com eles. Então, a gente vai falar de âncora agora, tá? Vocês conhecem essa vinheta da Globo? Já viram Sim, alguma conheço. vez? Se vocês estiverem de boa aí, assistindo a Globo, e do nada aparecer essa vinheta, qual que é o primeiro pensamento que vem na mente de vocês? Desastre. Desastre? E você, Arthur? O primeiro pensamento que vem é a musiquinha, o toquezinho, né? Que ecoa mesmo depois de ter assistido uma notícia. Então, tipo, opa, novidade, opa, alguma coisa aconteceu, tipo, notícia de Uhum. última hora. Isso, tá? Eu, pra mim, eu lembro da época que o Ayrton Senna morreu. Porque quando ele morreu, eu vi a chamada da morte dele com essa mensagem. E teve outras desgraças que aconteceram ao longo da história, que desde que eu sou gente, acho que essa vinheta da Globo ela existe com essa mesma música, tá? É que essa vinheta da Globo, ela, assim, eu conheço ela das vezes que eu assisti. Pelo fato de, sei lá, é como se fosse interrompemos esse programa de televisão, sabe? Mas Aham, eles sempre param sei lá, um comercial, param uma minissérie que eles estão passando para passar uma notícia urgente. exatamente. Exatamente. E muitas vezes associada a coisas que não são boas, tá bom? Sim. Então, o que que é uma âncora? Só para vocês entenderem. É um nome que é dado para a técnica, mas é um fenômeno também, tá? Ancoragem emocional é todo estímulo visual, auditivo ou sinestésico que relembra, que faz remeter uma lembrança de algum evento, certo? Por exemplo, qual que é o perfume que a sua esposa usava na época em que você namorava ela, Arthur? Não sabe? Ou qual que é a música do casal? Existe a música do casal? Também não. E você, Vinícius, tem algum perfume preferido que é o perfume do namoro? Tem um perfume do Boticário doce, só não lembro o nome. Mas tem. Tá E bom, a música também, a gente tem nossa música também. tá bom. Quando a Só não música sei de o nome. vocês toca, Isso. Tocou a vocês estão. música, é a música que a gente se conheceu, que a gente gosta. Beleza. Tá lá no shopping andando, na praça de alimentação almoçando, começa a tocar música. O clima muda, Muda. né? Por quê? Porque existe uma É, âncora instalada com relação a isso, certo? Que é uma âncora auditiva, que é um som, é uma música, mas que remete a uma coisa que é uma lembrança, certo? E é uma boa lembrança nesse caso. Então, é uma âncora emocional positiva, tá? Então, quem que descobriu esse fenômeno, tá? Foi um estudioso chamado Ivan Pavlov, é esse Pedro camarada Álvares aqui, Cabral. Ah, não, foi ele, né? né? Então, o que que esse cientista fez? O Ivan Pavlov, ele fez um estudo com cachorros, tá? Ele começou, toda vez que ele pegava carne para dar para o cachorro, ele começou a fazer isso de forma repetida. E ele notou que o cachorro salivava quando ele estava trazendo a carne. Então, o que que ele começou a fazer em paralelo? Na hora que ele ia oferecer a carne, ele tocava um sininho, certo? E dava carne. E o cachorro comia. Ele fez isso várias vezes, de forma repetida. Até que chegou um determinado momento em que ele não trazia a carne, mas ele tocava o sininho e o cachorro ele salivava do mesmo jeito. Porque aquele estímulo sonoro fazia ele lembrar do cheiro, do gosto da carne e trazia essa sensação, essa fisiologia de salivar, certo? Então, nós seres humanos, a gente tem âncoras que também são instaladas na gente de forma não forçada, natural,
mas também de forma artificial e que influencia o nosso comportamento, certo? Então, eu no curso de hipnose que eu fiz com o Lucas Naves, ele me disse uma vez que tinha uma mulher que tinha medo de tartaruga. Ela tinha pavor de tartaruga e ela não sabia por quê. Então, através de hipnose, conseguiram identificar que aquela mulher, quando ela era criança, ela sofria abuso sexual num sítio, num local onde tinha tartaruga. Então, toda vez que ela sofria o abuso, ela via a tartaruga, certo? E ela era criança. Então, foram tantas as vezes que aconteceram isso, que quando ela se tornou adulta, ela tinha um trauma que estava associado à imagem da tartaruga. Mas o cérebro da gente, o que que o cérebro faz? Quando a gente tem um trauma, ele pega aquela lembrança e ele joga lá no subconsciente para tentar preservar a pessoa. Mas como é um estímulo visual e que ela viveu muitas vezes, aquilo trazia nela o pavor, o sentimento de estar passando por uma situação de abuso, entendeu? Então, às vezes, os nossos comportamentos de hoje, eles podem ter relação com coisas lá do passado, coisas boas e coisas ruins, tá? Então, o ideal é tentar identificar se existe alguma âncora que traz na gente um mau sentimento, ter a consciência disso, tá? E através da hipnose da PNL existe forma de ressignificar, de dar um novo significado, tá bom? Mas também de criar âncoras artificiais para empoderar a gente, certo? Por exemplo, eu tenho esse anel aqui, ó, tá? No meu dedo. E esse anel ele tem um significado esotérico, porque ele se chama Anel de Atlantis, tá bom? Ele tem algumas figuras geométricas ali e ele está associado à história de Tutankhamon, né? Dizem que David Carter, que foi o foi a pessoa que encontrou a tumba de Tutankhamon, quando ele abriu a tumba e ele estava com outros arqueólogos, ele viu que no dedo do rei Tutankhamon tinha um anel igual a esse, o mesmo desenho. E ele tirou da dedo da múmia e colocou no dedo dele, tá bom? E aí depois de um tempo, o que começou a acontecer? As pessoas que abriram, que violaram a tumba da múmia, elas começaram a morrer de formas inexplicáveis. E o único que não morreu foi David Carter, tá? E dizem que ele não morreu porque ele pegou o anel de Atlantis da múmia, que era uma proteção, e ele ficou livre da maldição, tá? Mas eu não uso o anel por isso, tá? Não é por isso. Eu uso Ah, ele eu porque pensei que era, meu. Caraca. não é. É puro. Para mim tem um outro significado, tá? Se ajudar em paralelo, seja bem-vindo, né? Tudo que for bom, louvável, de boa forma e agradável, Amém, amém. Recebo. Recebo, recebo. fala aí. É isso aí. Mas para Recebo. mim, hoje, esse anel eu uso como uma âncora, certo? Por quê? Porque ele tem algumas Âncora do quê? figuras. Ele tem algumas figuras geométricas, como triângulo para cima, triângulo para baixo e três filetes de ouro. E cada uma dessas coisas tem um Uhum. significado para mim, certo? Então, quais são os Hum, significados? Meus três filhos, minha esposa e eu. Então, a minha família. Então, quando eu de repente estou passando uma situação que eu tenho que tomar uma decisão importante, estou passando por um momento de estresse, que às vezes eu estou para estourar, o que que eu faço de forma consciente? Eu olho para o meu anel e eu lembro a minha família, certo? Então, isso me faz tomar decisões mais assertivas, ok? Então, como que eu instalei essa âncora em mim? Como que eu ancorei o simbolismo? Tá? E nossa igreja ela tem muita âncora, tá? Tem muito simbolismo. No tempo a gente aprende muito tem. sobre isso, tá? Vamos começar pelo templo, né? É, Garment também, é simbolismo puro. E É ancora isso na mesmo. gente as coisas, porque a gente aprende no tempo. Cada coisa tem um Sim, significado. Isso é uma âncora também, tá? Então, por exemplo, de repente, sim. cara, eu tenho de vez em quando problema de ter altos e baixos, sabe? De não ter disposição. Como que eu melhoro isso? Primeiro, eu tenho que entender qual que é o meu melhor estado, quando que eu estou mais empoderado, e como que eu respiro quando eu estou empoderado, qual que é a minha postura, qual que é o cheiro que eu sinto, o que que são as coisas que eu vejo. E a partir do momento que eu estou nesse estado de empoderamento, eu tenho que associar alguma coisa diferente. Por exemplo, de repente eu posso pegar e dar um aperto aqui, ó, de leve. Estou me sentindo muito bem, vai lá e dá um apertozinho, certo? E reforça, várias vezes, reforça esse estímulo externo com aquela situação que eu estou vivendo. Se eu faço isso várias vezes, quando eu estiver numa situação que eu não estou legal, às vezes eu tenho que participar de uma reunião executiva, que eu sei que vai ser estressante e eu preciso estar bem, você pode acionar aquele estímulo
e fisiologicamente o corpo e a mente ele vai acessar aquele estado e você fica bem, cara. É louco isso, né? Mas é uma verdade. Isso é louco. Sabe uma coisa interessante Aham. que isso que ele fez aí? Ele acabou de usar hipnose. Porque, tipo, quando ele faz isso aqui, ó, tipo, ele já sabe, ele espera que, tipo, por exemplo, eu voltei. Por que ele tá falando isso? Porque ele tá vendo eu me movimentar. Tipo, o Arthur não tá bem. Então, o que ele fez? Ele introduziu, tipo, na minha cabeça de que se eu fizer isso, tipo, talvez eu me sinta melhor. É Hashtag uma fica a dica. hipnose. Tá? Eu tô te dando, mas não é assim, ah, eu não tô legal, eu vou fazer isso. Aí você pega e faz, você vai ficar legal. Eu tô dando um exemplo, tá? Porque Não, bota você, fé. Assim, você tem que instalar essa âncora em você. Tem que instalar. E como você vai instalar? A maneira de você instalar é fazendo o seguinte, cara, é de repente um exercício de visualização, fechar o olho, sabe? E se imaginar o dia que foi o dia que você teve o seu melhor estado. Qual foi o melhor dia da sua vida? Sabe? O dia que você se sentiu mais vitorioso, mais feliz. Fala, cara, esse dia era o dia que eu queria viver sempre que eu pudesse. É o dia mais interessante. Aí você visualiza mentalmente, tenta colocar o seu corpo num estado que você estava, na respiração, na tua postura. ativação. E quando você estiver sentindo assim, dá um estímulo externo. Por exemplo, pega uma essência de um cheiro diferente e ó, e cheira ela, cara. Faz isso várias vezes, certo? Conforme você vai fazendo, aquilo ancora em você. E aí, por exemplo, o óleo lá que eu tenho ele até hoje. Às vezes eu preciso estar com inspiração para criar conteúdo, eu não estou muito. O que que eu faço? Eu vou lá e pego meu óleo e cheiro ele. Porque de tanto fazer isso, ele está ancorado em mim um estado de sabedoria. Aquilo me traz. Agora eu sou o Salomão, cara. Eu sou inteligente. Cara, isso Ô, funciona. Kleber, eu tô rindo aqui, desculpa. Eu tô rindo aqui, mas é porque assim, um bom vendedor reconhece o outro, né? Com certeza. Isso é É. rapport, né, cara? Lembra? Aham. Os opostos, na verdade, os opostos não se atraem, eles se afastam, certo? Por isso que a gente tem que andar com gente que pensa grande, que, sabe, que quer prosperar, e a gente tem que evitar coisas que nos deixam para baixo, cara. Porque luz, inteligente atrai inteligência, cara. A gente aprende isso na igreja, tá? Então, essas três técnicas dos sistemas visuais representativos, do rapport e da ancoragem, cara, procura aplicar isso na vida de vocês. E procura instalar âncoras também nas pessoas. Como que a gente instala âncora? Através do nosso perfume, através do jeito que a gente fala, né? Por exemplo, às vezes você tem que liderar uma equipe. O cara é líder de vendas. Cara, como você faz para criar uma âncora? Cara, faz uma reunião, leva todo mundo para cima, inspirado, e cria, sei lá, um jargão. Que nem o negócio do sininho lá que vocês têm. Aquilo ali é Eu criei âncora. uma âncora lá no trabalho. Aquilo é âncora, Toda tá? vez que eu bato o sino, assim, o Vinícius viu lá, tipo, eu dou um berro. Quem manda nesse campo? Faça sempre Aí todo igual. mundo, tipo, pra me ouvir. E todo mundo, quando vai tocar o sino, que vai falar quem manda nesse campo, todo mundo olha pra mim, como Uhum. quem diz, tipo, eu também consigo, ou alguma coisa do tipo, mas a Resposta. referência é uma resposta pra mim. Eu acabei se tornando um alvo, entendeu? Então, Sim. tipo, é uma âncora minha. Uhum. E você Eu pode ter criei essa âncora. certeza, se alguém, uma dessas pessoas aí tiver em qualquer lugar e alguém fazer esse grito do jeito que você faz, adivinha de quem que eles vão lembrar? De você. Porque está ancorado neles, tá? Então é uma Pois maneira é, de que é ficar no tem um outro radar rapaz lá também, que grita tá? alto também, e aí todo mundo fala assim, sabe por que que eles estão gritando assim? Por conta de você. Exatamente. Porque Eles está falam. ancorado. Entendeu? Então, procurem utilizar bem esse recurso, tá? E tentem também, Arthur, identificar se existe alguma coisa que te deixa para baixo, você ou Vinícius. E quando acontecer isso, tenta visualizar e relembrar qual que é o estímulo externo que às vezes pode estar causando isso. Às vezes é música, às vezes é cheiro, iluminação. Ó, quando eu fiquei dentro do Bradesco, uma época, eu fiquei lá dentro do Bradesco alocado e eu comecei a ter burnout. Sabe o que é burnout? Já ouviu falar? Burnout é Já. síndrome do Já. esgotamento. Cara, eu fiquei num pico de estresse tão grande
a ponto de pedir pro meu chefe, pelo amor de Deus, me manda embora. Eu não aguento ficar mais aqui. No Bradesco? Nossa, o que É tem no dentro da Bradesco, matriz do né? Bradesco, tá? Pois é, gente, sim. Ali era extremamente estressante, porque eu cuidava do data center do Bradesco e quando parava a agência, era em mim que eles vinham. Mas o que estava pegando ali? Eu ficava numa sala, e nessa sala ela tinha do lado uma sala de servidores. Então, o dia inteiro eu ouvia um computador fazendo um alerta do Windows. Sabe aqueles sonzinhos de alerta do Windows? Pam, pam, pam. Pé. Então, eu ouvia toda hora esse som, o ambiente ele era extremamente estressante, e muitas vezes eu estava em casa, um fim de semana, de boa, relaxando, que nem eu tô aqui agora, e de repente eu fazia alguma coisa no computador e dava uma mensagem de erro com alerta. Pam! O meu coração ali, ó, disparava, cara. Uma Disparava. máquina. Por quê? Porque, cara, o meu consciente me levava pro Bradesco. Caraca, meu, mudava totalmente, entendeu? Então, uma coisa que eu sempre faço também, tá? Olha, eu nunca fico muito tempo com o mesmo toque de celular, o mesmo alerta de despertador. De vez em quando eu vario, cara. Por quê? Porque a gente não tem jeito, a gente ancora, entendeu? Se for uma coisa boa, Você quer beleza. sair da Agora, se sua não zona de for, conforto. você tá vivendo uma fase de estresse na sua vida, cara. Muda algumas coisinhas, sabe? O perfume que você tá usando, o som do seu celular, as músicas que você ouve, entendeu? Porque essas pequenas coisas também fazem a diferença, tá? Galera, hoje a gente foi bem, né? Eu falei que ia durar uma hora, por mais que a gente teve algumas interrupçõezinhas, né? Mas, cara, é um assunto que eu gosto muito, cara. E pra mim funciona demais, cara, demais. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que usaram essas técnicas da PNL que eu ensinei e que passaram em prova, que conseguiram emprego, que arrumou um amor. Porque se a gente faz rapport, o cara tá solteiro lá, cara, é difícil de arrumar uma mulher. Se ele faz rapport. Cara, as mulheres vão começar a gostar dele. Vai olhar pra ele e vai falar, cara, esse cara é diferente. Entendeu? Só tem que saber fazer da forma Ô, adequada. Kleber, cara, eu acho que eu fiz rapport de maneira inconsciente a vida inteira, então, porque quando eu era pré-adolescente, cara, eu era feio, viu? Nossa, É muito. eu não era da igreja, sabe o que eu fiz? Dei um Google, pesquisei do que as mulheres gostam. Comecei a pesquisar, 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 pesquisar. Ah, beleza, pagode. Vou começar a escutar pagode. Pesquisar. Queria, criava pontos em comuns. Eu, Exato, pe- exato. eu não era da igreja. Eu não era da igreja. Então, assim, eu saía com algumas mulheres Eu vou parar de que meus gravar, amigos tá? também não eram da igreja.